volta com o nosso bate-papo sobre microcefalia com a pediatra neonatologista doutora Juliana Soares, que está dando uma aula, está nos ajudando bastante a esclarecer esse tema que causa tanta preocupação às mamães. Doutora Juliana, vamos agora falar sobre o Zika vírus. Doutora Juliana, o que é que as mamães devem fazer para se proteger do Zika vírus, para ficar longe, para se proteger, porque afinal de contas, algumas pesquisas já indicam, já mostram indícios que realmente existe uma relação, então a gente precisa considerar isso como uma realidade, né? Tem, e por isso o ambiente é o mais importante. Então, controle ambiental, imprescindível. Cobrir o corpo, imprescindível. Usar repelente, imprescindível. Então, a gestante precisa não ser infectada. Ela precisa, durante 9 meses, se cuidar para evitar que esses vírus Zika chegue perto dela. É a primeira coisa, né? E depois que o bebê nasce, graças a Deus vai nascer saudável, eles perguntam também muito sobre isso, né? E a infecção do bebê, da Zika, vai causar lesão cerebral do meu filho? Não tem nada sobre isso, não existe verdade nisso. O bebê infectado por dengue, zika ou chikungunya, o recém-nascido por si só é grave isso, não dá para... Mas é uma reação sistêmica, febre, como dá no adulto, só que com um cuidado maior no bebê, porque o bebê só mama, ele vai parar de mamar, vai ficar desidratado e isso é grave. Então a infecção é grave não pela lesão cerebral, a lesão cerebral é intraútero, mas pelo estar doente num recém-nascido de até 28 dias. Isso é um fato. Outra coisa importantíssima nessa infecção, né, é quando a mãe tem bebê e depois pega a Zika. Ela pode amamentar e ela tem que amamentar, porque o que vai dar imunidade para o bebê dela é o leite materno. Então não está contraindicado em nenhum momento. Já foram feitas várias observações do Ministério da Saúde dizendo que a gente não contraindica a amamentação naquele bebê que a mãe está no momento com dengue, chikungunya ou zika. E quando o bebê então adquire? Como é que a gente faz para proteger essa criança? Não pode usar repelente, não pode, é contraindicado o repelente. O velho e bom mosquiteiro? O velho e bom mosquiteiro, algumas proteções mecânicas, né? Tem aquelas raquetes que matam mosquito, aquilo eu acho que é bom também. Existem umas tomadas que emitem som, que espantam o mosquito. Existem plantas que espantam o mosquito. Isso, a gente tem que usar mecânica, a gente não pode usar veneno nesse momento dos 28 dias. Doutora, dá para bater o martelo? Você que está aí dia a dia lidando com as pesquisas, está inteirada sobre esse assunto, tem alguma coisa que a gente consegue bater o martelo e dizer, olha, realmente microcefalia está atrelado ao Zika vírus? Já existem algumas pesquisas que apontam, mas outras dizem que não é bem assim e as mães acabam ficando nesse limbo, sem saber em que acreditar, sem saber para onde olhar. E aí? O que é que está comprovado até agora? A gente sabe também que as pesquisas são bastante recentes. Isso. Não existe nenhuma afirmação e as pesquisas elas só aproximam o Zika vírus da microcefalia. Eles aproximam bem. Mas precisa-se de um acompanhamento, a gente chama de um estudo de corte, onde eu tenho a comparação de uma mãe que foi infectada, que não tem o bebê com microcefalia, a mãe que foi infectada, que tem o bebê com microcefalia. Essas pesquisas ainda não estão concluídas, existem várias pesquisas em desenvolvimento de vários grupos que vão chegar lá. Eu acho que a resposta a gente vai ter, mas não agora. Essas pesquisas elas precisam ter um tempo de desenvolvimento. Hoje, pelo menos os 9 meses da gestação e um pouquinho mais na frente para a gente ver como essa criança se comportou. Tem fluxos de pesquisa caminhando, tanto estudando a imunidade das mães, como estudando quais os testes que eu posso usar e como eu vou saber quais são os ambientes mais propícios para esse vírus, como o bebê pós-nascimento. Porque eu preciso da sorologia desse bebê quando ele tiver 1 ano de idade. Quando ele nascer e eu colher exame, aquela sorologia do nascimento pode ser reflexo do sangue da mãe. Então eu preciso ter vários momentos de exame do bebê para eu dizer que realmente que foi o vírus, que ele foi infectado por ele.
O vírus Zika ele ainda não tem uma sorologia, ele está em desenvolvimento alguns exames para achar ele. A gente acha ele pelo PCR, que é um exame caro e que se está fazendo muito esforço para a gente diagnosticar e está tendo disponível em Pernambuco o PCR para Zika para nossos pacientes. E a partir disso a gente tem esses estudos e a gente vai ter algumas respostas, mas eu acho que não é tão rápido assim. Doutora, a gente está caminhando realmente para a vacina contra o Zika vírus? É o nosso desejo. É difícil controlar o ambiente. Agora, ter uma vacina que me proteja e que proteja toda a minha família, é isso que a gente busca. Então, eu acho que a solução para o problema é a vacina. A gente tinha um problema sério de saúde pública, que era a síndrome da rubéola congênita. A mãe que tinha rubéola na gestação, a criança nascia com cardiopatia, surda, com alguns defeitos cerebrais e a gente chamava de criança mal formada, multimalformada, por causa da rubéola. E houve uma campanha nacional onde se vacinou todas as mulheres em idade fértil para a rubéola. Hoje em dia eu não vejo, e a neonatologia não vê, criança com síndrome da rubéola congênita, porque foi protegida por vacina. A gente está vendo isso se repetir. Não será que essa vacina chega e a gente não vê mais a sequela da infecção por vírus Zika, se essa for a causa? Vamos torcer, então, para que isso ocorra, né? Doutora, a Organização Mundial de Saúde já começou a sinalizar aí para uma curva aí, uma desaceleração de casos do Zika vírus. A gente já consegue constatar isso aqui na Paraíba? Existe uma sazonalidade de infecção, da infecção por dengue, zika e chikungunya. E aí uma sazonalidade do aparecimento de microcefalia. Hoje a gente tem um monte de gestantes chegando nas unidades com exantema, com a doença exanemática, como tinha o ano passado. E que não tinha microcefalia e 9 meses depois começou a nascer. Então, assim, não dá para afirmar que a gente diminuiu a incidência, não. Dá para dizer que a tendência é aumentar. Hoje, o aumento nessa incidência de infecção, e será que eu vou ter um aumento de microcefalia no futuro? Como é que está o aumento hoje? O aumento é um pouco mais lento do que lá em setembro, outubro do ano passado. A gente percebe também que o Ministério da Saúde, a cada 10 dias, eles informam aí um novo boletim, atualizam o boletim e a gente mostra realmente que vem crescendo o número de casos confirmados de microcefalia aqui na Paraíba, inclusive. Mas dá para se observar se já existe um aumento um pouco menor do que lá atrás? Não, existe uma diminuição do aparecimento atual. Isso é um fato, a gente vê, é nítido. Mas como a gente sabe que as infecções pela dengue, chikungunya e zika estão acontecendo nesse momento, o esperado é realmente que a curva diminua de aparecimento de microcefalia e ele vai aumentar lá na frente, no terceiro trimestre do ano. Que é isso que a gente acha pelos reflexos que temos dos anos anteriores. Então, doutora, em relação à incidência de Zika com o clima da região, isso pode influenciar? Pode influenciar. É o que geralmente acontece a gente chama de sazonalidade dos vírus. A troca de clima propicia a sazonalidade dos vírus e a dengue ela entra nesse aspecto. Então seria realmente nas mudanças mais bruscas, mudanças climáticas mais bruscas do verão, inverno, inverno, verão, mais ou menos. Isso, aí a gente vê, quando você vê o site do Ministério, que você vê o aparecimento da dengue, infecções por dengue, você vê que nas transições de clima, onde tem, principalmente no Nordeste, a gente só tem dois climas. Nessas transições, os vírus aparecem como um todo. E a gente fala de gripe, né? Então tem os períodos onde tem mais gripe, e o vírus da dengue ele se comporta nessa mesma linha. Doutora, nos casos em que se suspeita da causa da microcefalia ter sido o Zika vírus, já se pode observar se isso ocorre apenas nos 3 primeiros meses de gestação ou pode ocorrer no 4º, 5º no decorrer da gestação? Não, a gente tem
o desenvolvimento da criança até mais ou menos o 5º, 6º mês de gestação. Então, o cérebro da criança começa a desenvolver na primeira semana de vida do bebê, onde a gente não sabe que está grávida. E quanto mais cedo isso ocorre, quanto mais cedo a infecção ocorre, o acometimento da mãe ocorre, a sequela é maior. Então, se eu tenho um bebê que nasce com microcefalia muito severa, a gente tende a pensar que essa infecção foi muito no início da gestação, porque foi quando eu formei o cérebro, o coração e os outros órgãos. Quando é do meio para o fim, se atingir o cérebro, foi menos. E por isso existem os níveis de lesão dos bebês. Então, aqueles que atingiram no começo, vai ter alteração no começo. E aqueles que atingiram no final, vai ter alteração menor ou não vai ter. Então, aqueles que nascem sem nada, porque a infecção foi no final da gestação. E essa criança escapou, como se diz. Mas e essas mães? Quando elas recebem esse diagnóstico, deve ser muito forte, muito difícil, inclusive para um médico. No começo eu me impressionava porque elas não sabiam o que a gente estava falando. E elas não tinham uma expressão de tristeza. Ela estava recebendo o filho dela na mão, era isso que ela queria e era uma alegria muito grande. Mas hoje elas têm muita informação, porque vocês me ajudam com essa informação. E elas veem toda hora noticiários sobre microcefalia e o que acontece com o bebê. E os bebês que já acompanham nas unidades de referência e que essas bebês têm sequelas. E isso já nos ajudou no processo de informação. E quando elas chegam com o diagnóstico, é outra feição, é outra face, é uma face de sofrimento mesmo, uma face de tristeza. Né? E elas, eu acho que elas aceitam o processo, elas têm um estímulo muito grande para que essa criança cresça e desenvolva, e a gente está apoiando esse estímulo que ela tem. Ok, doutora, obrigada pela sua participação, por esse bate-papo gostoso e tão esclarecedor, tão importante para nós mães, para os papais também, né? E para a sociedade como um todo. Afinal de contas, esse realmente é um tema de interesse comum a todos. Obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço. E eu vou ficando por aqui, mas não esqueça que semana que vem tem mais primeiros passos. Vamos conversar mais um pouquinho sobre o universo materno, o universo infantil. Um beijo para você, até semana que vem.